segurava essas placas aqui. Então precisava de 12 pessoas para a gente contar o plano da salvação. Deixa eu colocar em ordem aqui, só para eu passar assim rapidinho, mas se vocês encontram esse vídeo aqui, ele chama Plano da Salvação. Qualquer vídeo que vocês forem procurar da Família Alegria, é só colocar Plano da Salvação, Família Alegria, História da Cruz, Família Alegria, História da Salvação, Família Alegria. É só colocar Família Alegria lá. Deixa eu colocar em ordem, só para eu passar rapidinho. Uma alegrete aqui. Aí eu passo isso aqui para cada um dos meninos, né? E fica virado. Assim. E aí quando eu chego neles, né, eles viram e eu vou falando da plaquinha. Aí essa é a mais linda história de amor. Todos nós somos assim, temos um vazio dentro de nós, uma tristeza muito grande. E de onde vem esse vazio, essa tristeza que nós temos dentro de nós? Por que nós temos esse vazio? Nós ficamos procurando as coisas do mundo para preencher esse vazio. Dinheiro, casa, carro, emprego, as coisas do mundo para preencher esse vazio. Só que esse vazio é por causa de uma enfermidade que nós temos. E todos nós temos essa enfermidade. Essa enfermidade é uma enfermidade que vai nos levar à morte. É isso aqui primeiro, ó. Nós vamos morrer por causa dessa enfermidade. Ela é a mais grave de todas e ela se chama pecado. O pecado surgiu lá em Adão e Eva, no jardim do Éden, quando eles comeram da árvore do conhecimento que Deus disse para eles não comerem. Com o pecado surgiu um grande abismo entre nós e Deus. Nós estamos de um lado, Deus está do outro. Mas Deus é tão bom que Ele enviou Jesus. Agora o sangue de Jesus nos perdoa dos nossos pecados, nos lava da nossa impureza. Jesus morreu na cruz para substituir eu e você. Ele morreu em nosso lugar. A morte que era para nós, Jesus morreu na cruz. E agora a cruz de Jesus é a ponte. No abismo que nos separava, agora Jesus é a ponte. Nós vamos até Deus. Ele preenche o nosso vazio e nós recebemos a alegria verdadeira. Aquele que crer em Jesus tem a salvação e um dia vai morar no céu junto com Deus. Obrigado, viu? Essa então é o plano da salvação, né, que a gente desenvolveu. Eu lembro que antes da Família Alegria começar, eu li um livro, eu não lembro o nome do livro, e aí foi a partir desse livro que eu desenvolvi o plano da salvação, né, com essas plaquinhas aqui. E aí eu falo para você que trabalha com criança, você precisa entender profundamente o plano da salvação. Porque quando você entende os detalhes, os porquês, a verdadeira essência do plano da salvação, você vai caminhar tranquilo no seu ensinamento. Eu tenho em PDF a explicação, tudo certinho, os textos, sabe? Depois que vocês quiserem, né? Pode pedir o meu número para o pastor, pode pedir para ele que eu mando para vocês, tá joia? Tem até um grupo no WhatsApp que chama Família Alegria Anúncios. Tudo que eu faço, eu jogo lá pro pessoal. Nessas igrejas, todas que eu já passei lá, tem muita gente.
Aí às vezes eu faço alguma coisa nova, eu lanço lá e todo mundo recebe. E aí, quando eu tinha a equipe grandona, né, a gente ia com essas plaquinhas. Aí às vezes eu ia sozinho. Aí eu desenvolvi isso aqui. Aí lá no seminário o pastor Josimar me conheceu, né? Ele... Foi a história da... Já viu? A história de Abril. A história, os sete palavras da cruz, né? Porque o cubo tem 6 lados, né? Então toda a história que é em 7 pontos cabe aqui. Toda a história pode ser dividida em 7 pontos e ela cabe aqui. Por quê? Esse cubo aqui é muito prático. Ele tem 6 lados e o 7º termina com ele aberto, que é o formato da cruz, apontando a mensagem do Cristocentro. Porque não importa a mensagem, toda a história tem que terminar em Jesus. Toda a história tem que revelar Jesus. Aqui eu tenho o plano da salvação. Vou passar rapidinho aqui com vocês. O meu já está caindo os pedaços aqui, gente, vocês vão desculpar, mas eu vou fazer um novo. Isso aqui dura 1 ano mais ou menos. Eu lembro que eu fiz esse aqui o ano passado. Eu fiz esse aqui em outubro do ano passado. Então durou 1 ano. Aí eu vou ensinar vocês como que faz. Quem é bom para fazer essas coisas aí vai aprender rapidinho. Deus é o grande rei do universo. Ele criou todas as coisas. Lá no jardim do Éden, o homem pecou e por isso veio o pecado. Esse X é para nos lembrar do pecado. Todos nós somos pecadores, mas Deus enviou Jesus. Essa setinha para baixo é para nos lembrar que Deus enviou Jesus. Agora Jesus pode limpar o nosso coração de toda impureza. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado, e Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas ele não ficou morto. Na sexta-feira ele morreu, no domingo ressuscitou. Por isso a setinha está para cima. Mas na Bíblia diz que em breve ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas essa setinha para baixo também é para nos lembrar que o Espírito Santo veio e hoje habita dentro de nós. Às vezes a gente pensa assim, quando eu chegar no céu eu quero perguntar para Moisés como foi atravessar o mar. E Moisés vai perguntar para você assim, e você, como foi ter o Espírito Santo dentro de você? Gente. E aí, eu tenho então algumas perguntas, esse sinal de interrogação. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Você crê em seu único Filho, Jesus Cristo? Você crê no Espírito Santo? Crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Aquele que crê, um dia vai morar no céu, junto com o Rei do Universo, junto com o Rei dos Reis, que é Jesus. E essa história é a história que não pode ficar guardada numa caixinha, ela precisa ser anunciada. Essa é a história da cruz. Aí eu abro e falo sobre a cruz. Só que aí, todas as histórias que são divididas em 7, cabem aqui também. Por exemplo, qual história aí que tem 7 pontos? Lembra de uma história aí? Criação do mundo. A criação do mundo, 7, né? O último é o descanso, né? Como que a gente aponta o descanso? Porque o descanso vai ter que abrir e vai virar uma cruz, né? Como que o descanso a gente aponta para Jesus? Jesus, ele veio para nos dar descanso. Ele falou, vinde a mim todos vós e achareis descanso. Então essa terra é uma terra de dor, de sofrimento, de cansaço. Mas em Jesus nós temos o verdadeiro descanso. Nós podemos colocar também as 7 palavras da cruz e ir falando, né? Aí, no seminário, Josimar viu eu fazendo ali, né?
Aí no começo do ano o Josimar falou assim: fui chamado para ministrar numa igreja e tal. Estava pensando, quem sabe eu coloco as 7 palavras. Eu falei: ô Josimar, boa ideia, dá certo. Aí o Josimar desenvolveu as 7 palavras da cruz, também dá certo. E a 7ª palavra que fica lá dentro é entrega, né? Jesus falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí também você pode dividir histórias bíblicas. Por exemplo, a história de José do Egito, né? Ela está dividida aqui em 7 pontos. Deixa eu só colocar em ordem aqui, ó. Aí você pode colocar de carrapicho, ou se não pode colocar colado mesmo, com fita crepe, né? Aí você pode colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei carrapicho, né, ó. Aí eu ia aqui, ó, e colava aqui dos lados, né? Aí aqui, ó, por exemplo, a história de José é dividida em 7 pontos. O primeiro P, pai. O pai, Jacó, enviou o filho, né? Falou, ó, vai encontrar seus irmãos. Ele foi obediente, foi, né? E, só que antes disso, não, aqui eu vou falar assim. O pai de José era Jacó. Esse pai amava muito seu filho e deu para ele uma capa, né? Uma capa que era uma capa muito bonita. Ele então recebeu um presente. Esse presente foi a capa e os irmãos ficaram com ciúmes. E aí, obedecendo o pai, ele foi ao encontro dos irmãos e chegando lá, eles lançaram ele num poço. Foi vendido como escravo. Chegando no Egito, ele foi comprado por Potifar. Lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar, sabe como que ela chama? Potirosa. Potirosa aprontou com ele e ele foi parar na prisão. Aí, da prisão, ele então se torna o príncipe do Egito. E aí deu 6 aqui, né? Quando você abre em formato de cruz, perdão, ele perdoou os seus irmãos. Os irmãos foram lá, né, encontrar ele, e ao invés dele detonar os irmãos, né, ele perdoou. E aí eu conto a história de forma regressiva também, ó. Não, agora apontando a mensagem cristocêntrica, né? O Pai enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Jesus é o presente de Deus para nós, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Jesus, ele não foi para o poço, ele não foi para a casa de Potifar, mas ele se tornou um prisioneiro. Mas o que isso fala? Prisão, poço, prisão, Potifar, fala do sofrimento de José. E a Bíblia destaca Jesus como homem de dores, o que mais sofreu. Então, Jesus passou pelo maior sofrimento, mas depois da morte, ele se tornou o nosso Salvador. E hoje ele é o príncipe da paz. Ele veio para nos trazer a paz e Jesus nos oferece o perdão de Deus. Certo? Por quê? Toda a história, por isso, está ali, ó. Aí pode colocar aí. Toda a história, a gente precisa colocar Jesus na história. Tudo que nós fazemos, nós não podemos deixar Jesus de fora, ainda mais no ensino com as crianças. O que seria a mensagem cristocêntrica? É eu falar de Jesus em todas as histórias, em todas as mensagens, em tudo que eu tiver oportunidade, eu falo de Jesus também. A mensagem cristocêntrica é eu pregar, por exemplo, um texto lá de Gênesis, mas colocar Jesus na história. Como que eu vou encaixar Jesus em todas as histórias?
tem uma forma, um jeito de você colocar Jesus nas histórias. Por exemplo, você vai falar da Arca de Noé. A Arca de Noé, Deus, você vai contar toda a história. Deus fez com que Noé construísse a arca, e eles foram, e lá eles viveram lá e tal. E aí, o que era a arca? Um meio de salvação para a família de Noé e para os animais. Um meio de, que mesmo? Quem é o nosso Salvador? Jesus. Então a mensagem cristocêntrica é isso, é você pegar ali o ponto principal e apontar ele para Jesus. Jesus, ele está em todas as histórias bíblicas, porque a história da Bíblia é a história de Jesus. A história bíblica é a história de Jesus. Então não tem como você contar a história da Arca de Noé sem falar de Jesus. Porque se você não falar de Jesus, o ponto principal você não vai chegar. E muitas vezes nós temos a tendência de fazer assim. Eu vou dar aula hoje, vai falar sobre a Arca de Noé. E aí você conta a narrativa lá de Gênesis, mas você não fala de Jesus. Você não tocou no ponto principal. Você não atingiu a sua meta. Por quê? Você precisa falar de Jesus. Vou falar sobre a criação. Qual é o ponto ali que a gente pode apontar para Jesus? Me dá aí uma dica. Se fosse você. Cordeiro que foi morto, Jesus também foi morto. Jesus, o Salvador. Evidência, salvação. Pode falar outro aí? Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Mas o que? A criação é o que? Princípio. E a Bíblia nos diz que Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, se é princípio, se eu estou falando do princípio, Jesus é o princípio. Então, eu preciso falar que Jesus é o princípio. Aqui na história de José, vocês viram como que eu apontei Jesus aqui? Aí está a nossa responsabilidade de enxergar e ensinar Jesus em tudo que a gente for fazer, seja qual for a história. Por exemplo, se aí está falando da Arca de Noé, por isso que eu coloquei lá, a arca, e o que tem lá em cima da arca? A cruz. Então nós somos os barquinhos que tem essa cruz aí para levar. A gente precisa anunciar essa cruz aí. Por isso que nas igrejas a gente vê, sempre tem uma igreja, tem uma cruz lá em cima. Por quê? É para lembrar de Cristo. Não se esqueça de Cristo. Você tem que levar uma cruz. Você precisa falar de Jesus. Você pode contar de qualquer história, Balaão, Davi, Golias, Daniel, Jonas. Tem que encaixar Jesus. Mas como que eu vou fazer isso? Não estou conseguindo achar Jesus aqui. Liga para o pastor. Liga para alguém que você... vou falar hoje sobre isso, Então, como que eu vou apontar Jesus aqui? Na Bíblia de Genebra, que a maioria deve ter em casa, lá em todo início de livro tem um textinho apontando aquele livro para Jesus. E aí, pode passar? Em toda a narrativa bíblica, por exemplo, em Gênesis ele é o princípio, Aí, em Levíticos, ele é o sumo sacerdote. Em cada livro da Bíblia, Jesus está lá. Mas você não pode dar a sua aula sem deixar de falar de Jesus. Pode passar? Jesus não é apenas mais um personagem bíblico. Ele é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Nossas crianças precisam aprender e entender mais sobre o plano da salvação. Criação, queda, redenção e glorificação são os pilares da fé cristã, bases bases que precisam ser bem claras para os pequenos.
As crianças precisam saber que Deus é o Criador, que elas são pecadoras, que Jesus é o grande Redentor e que, por meio dele, elas receberão vida eterna e a glorificação. Os fundamentos da fé cristã precisam ser compreendidos pelas crianças. Então, quando você entende bem o plano da salvação, seja qual história vier para você, você já vai achar Jesus ali. Como você vai apontar Jesus para as crianças, né? Jesus, quantos personagens bíblicos eram pastores de ovelha? Moisés, Davi. Quem é o nosso grande pastor? Jesus. Toda história que fala de ovelha, cabe Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Aí hoje vocês viram, né? Eu falei sobre a história de Jesus. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso aqui, gente. Isso aqui é papel Panamá, revestido com papel contact, tá vendo? E aí eu venho aqui e colo o EVA por cima. O papel Panamá dá para você fazer aqui, ó, essas 4 partes. E essa aqui, ó, essa parte que sobra, você faz essa e você cola aqui. Tá vendo? Ó, você vai cortar aqui, o papel Panamá é desse tamanho aqui, ó. O resto aqui é só você cortar e fazer essa parte aqui. Depois que você colar e você fizer o esqueleto, aí você encapa com o contact, né, de um lado e de outro, e depois você vem com o EVA e vai colando. O meu já está todo surrado assim, ó, e isso aqui praticamente toda semana, então eu vou fazer essa semana mesmo, está precisando trocar. E aí você pode ir colando aqui, ó, tá vendo? Outras histórias para você usar. Aqui você vê o papel aqui, ó, papel Panamá. Ele é tipo capa de caderno. Obrigado. Aqui, ó, esse aqui é também papel Panamá. Tem um aqui que dá para ver. Aqui, ó. Papel Panamá encapado com contact, né? E aqui, ó, com contact mesmo eu fiz as imagens. Né? Tem as imagens. Aí aqui é um papelão com papel contact também. Aqui um parafuso. Quando eu achei esse parafuso, pensei em cortar aqui, ó, mas já tem uns 15 anos esse parafuso aí está aqui. E aqui, né, a história de Jesus, também encapado com contact. E aí aqui, ó, esses por últimos aqui eu deixei encapado também, para na hora que eu abrir, fazer a cruz aqui, certo? Pegou a ideia? Só que aí você pode colocar outras histórias aqui também. Por exemplo, a sua história que você vai contar lá para as crianças, você pode recortar, colar aqui e ir passando e contando a história. Também dá para você usar. É bem versátil isso aqui também. Esse aqui é também papel contact, EVA e contact e EVA. Aí isso aqui é qual história, gente? Ó, aqui cabe Jonas, cabe a pesca maravilhosa, a tempestade, Jesus andando sobre as águas. Por quê? O cenário é o mesmo. E aí, a diferença aqui é que, por exemplo, ó, em Jonas você vai usar aqui, né, escuro, né? A tempestade também no lado escuro. Esse aqui eu uso para pesca maravilhosa, né? Eles foram à noite, lançaram as redes e não conseguiram nenhum peixe, né? Pedro ficou, né, triste. Voltou para a praia, o dia amanheceu, ele estava lavando a rede, Jesus chegou, pediu o barco emprestado, ele foi pregar, né, no barco. Depois ele chamou Pedro para ir para o fundo, e quando eles lançaram a rede, aconteceu
a pesca maravilhosa. Aí aconteceu a pesca maravilhosa. As redes ficaram cheias de peixe. Aí eu conto a história da pesca maravilhosa, né? E aí um dia eu estava contando, né? Tinha uma criança embaixo assim, né? A rede encostou nela. Aí ela, eu sou o peixinho de Jesus. Aí depois disso, toda vez que eu vou contar isso aqui, eu tenho que passar assim nas crianças. Aí eles acham o máximo. Sou o peixinho que Jesus pescou. Mas tipo assim, entendeu a mensagem, né? Como que captou isso? Eu nem cheguei a falar isso, que eles eram peixinhos de Jesus, né? Depois eu coloquei na história também, ó. Você é peixinho de Jesus. E aí, gente, são instrumentos também que vocês podem aprender. Isso aqui chama de escaleta. É um instrumento muito fácil de aprender. Isso aqui custa uns R$100 mais ou menos. É muito baratinho. E o ukulele, aquele instrumentinho ali, ó, também é bem barato. Deve custar no máximo uns 250. E ele é muito fácil de tocar. Você toca com poucas posições. Você viu o tanto de música que eu fiz? E dá para você aprender com aulas no YouTube. Coisa fácil, você coloca lá no YouTube e você vai aprendendo. O negócio é pegar a agenda aqui, né? E pegar as notas. Não é tão difícil assim. Porque isso aqui é coisa para você ter em casa, para você brincar mesmo. Entendeu? Você compra um negócio desse, você brinca e depois você vai familiarizar com o negócio. Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. Ó, quando eu comecei a tocar isso aqui foi no seminário. Aí sabe qual que é o nome disso aqui? Que os meninos deram? Isso aqui chama escaleta. Aí os meus colegas chamavam isso aqui de escapeta. Eles não aguentavam mais os fãs disso aqui, gente, realmente. É enjoativo. Olha, eu fazia assim, ó, quer ver? Não, agora fica legal, né? Agora tá salvo. Aí imagina, é um carro. Isso aqui, gente, ó, é o semáforo do corpo. A gente que trabalha com criança, a gente precisa trabalhar essas questões também com as crianças. Porque o nosso tempo, o nosso corpo é o templo do Espírito, né? E quem que mais valoriza o corpo humano? A igreja. Porque nós somos a casa de Deus hoje. A responsabilidade que a gente tem de ensinar sobre o cuidado que a gente deve ter com o corpo é da igreja, gente. E a igreja é negligente nesse assunto. Olha como você vai falar, ó. A menininha foi para a praia e ela ficou com roupa de banho, né? E aqui, ó, eu vou ensinar para vocês o semáforo do corpo. No semáforo, ó, o verde pode, o amarelo, atenção, e o vermelho não pode. No nosso corpo também, a gente tem as partes que as pessoas podem tocar, que você deve ter atenção quando alguém tocar, e as partes que as pessoas não podem tocar. Deixa eu achar aqui onde que eu deixei a bolinha. Eu não achei não, mas imagina aqui, ó. Aí eu tenho as bolinhas aqui, a bolinha verde, amarela e vermelha. Aí eu vou falar para eu colo, né, a bolinha verde aqui, ó. No cabelo, as pessoas podem tocar? Pode. Então, tudo bem. Na bochechinha, alguém pode tocar, beijar? Atenção, aí já é a bolinha amarela. Eu colo a bolinha amarela aqui. Na boquinha, alguém pode beijar a minha boquinha? Passar a mão na minha boquinha? Não pode. Então é o vermelho. Certo? Aí eu vou colando as bolinhas e falando para as crianças. Na mãozinha, amarelo.
verde. No braço, amarelo, já é atenção, tá chegando perto, ó. E aqui, ó, no peitinho, sempre que você for falar dessas áreas aqui, coloca diminutivo que não fica pesado. Pode colocar a mão no peitinho? Não pode, então é vermelho. No pezinho? Pode, verde. Na perninha? Atenção, já está perto das partes íntimas, então amarelo. E aqui, ó, por dentro da calcinha, da cuequinha, pode? Ninguém pode. Aí é o vermelho. Esse é o cuidado que a gente deve ter com o corpo, né? É o semáforo do corpo. E quem que vai cuidar do nosso corpo? Eu mesmo. Eu vou me policiar, eu vou me guardar, me proteger. Se alguém quiser tocar em alguma parte que não pode, que são essas partes vermelhas, eu preciso contar para um adulto, né? E assim, de uma forma lúdica, brincando, as crianças vão aprender de coisas sérias, né? Que muitas vezes que é responsabilidade nossa falar disso aqui para as crianças, mas que muitas vezes a gente não fala. Nós que somos igreja, falamos, o corpo é o templo do Espírito Santo, mas a gente não ensina isso para as crianças, que vocês devem ter cuidado com o corpo. Da mesma forma que você toma banho, que você usa perfume e tal, você também tem que proteger seu corpo. Proteger por quê? Tem pessoas más que querem nos prejudicar, querem manchar, marcar. E um abusador, ele vai tocar nessas partes íntimas das crianças, vai marcar ela para o resto da vida. Jesus cura, mas a lembrança vai ficar lá para sempre. Por isso, antes que aconteça, já ensine, já mostre, né, a responsabilidade nossa. E nós que somos professores de criança, gente, nós estamos vivendo uma fase bem delicada. Então não é bom você entrar no banheiro com criança, não é bom você colocar a criança no colo, só se for muito chegado, o pai te conhece, você é amigo da família. Agora, se é criança visitante, né? Se é visitando a igreja, não entre no banheiro com ela, né? Deixa ela entrar, se vira lá. Deus abençoe ela lá dentro. Mas não entra no banheiro com ela. Cuidado, não pega ela, não coloca no colo, né? Faça o possível para você. Deus abençoe. Hoje em dia tem que ter muito cuidado a respeito disso. E aí, tendo atenção nessas coisas e você estando alerta o tempo todo, as coisas vão acontecer, né? Então, ensine para a criança essas coisas. E voltando lá, né? Que eu sempre estou saindo ali, ó. A nossa responsabilidade de falar de Jesus é sempre preparar as aulas, lembrando de falar de Jesus. Como que eu vou falar, por exemplo, desse tema aqui e apontar para Jesus? Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, e agora é por meio de Jesus que nós somos a casa do Espírito Santo, né? Tem sempre um meio de você apontar para Jesus. Aí pode passar aí. Pedro falou, Jesus disse, né? Lance as redes. Então, sob a sua palavra lançarei a rede. Você lança a rede, quem traz o peixe é Deus. Então, sempre que você for fazer uma aula, uma ministração, não tenha medo de lançar a rede. Porque sempre que você for pregar, você é pescador de almas. Você está lançando a rede, lançando a semente, pregando a palavra. Quem vai trazer o resultado é Deus. Quem vai encher as redes é Deus. E como que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo quando Jesus chegou? Ele estava fazendo o quê? Lavando as redes. Ele estava se preparando para um novo dia, né? Então, quando você lava as redes, você está se preparando. O preparo é muito importante. Se prepare, né? Veja ali aonde eu vou falar de Jesus. Sempre você pode concluir a história falando de Jesus, né? Hoje eu vou falar sobre... fala uma história aí bem... Casamento, né? Bodas de Caná, né? Como que eu vou falar de
Como que eu vou falar de Jesus nessa história? Isaac, né? Como que eu vou falar de Jesus na história de Isaac, na história de José, na história de Jacó? É você saber colocar a palavra certa no lugar certo e não esquecer de falar de Jesus, de lançar a rede do Evangelho. E assim você vai estar cumprindo com a sua missão, com o seu chamado. Se você quiser ver mais coisas sobre a Família Alegria, tem um canal no YouTube. Aqui, ó, quem pode distribuir pra gente? Aqui tem um panfletinho para você conhecer mais da Família Alegria. E entrando aí também você tem os contatos. Se você quiser algum material, quiser pedir para mim, eu estou à disposição, tá joia? Vocês podem mandar lá, vai ser um prazer atender vocês. E o segredo é isso, gente, ó, siga o mestre. Nosso mestre é Jesus, a gente segue o mestre, da mesma forma que ele ensinou, nós vamos ensinar. Jesus usava muito o que? As parábolas, histórias pequenas. Então, use histórias pequenas, né? Prega a palavra de uma forma clara, simples, objetiva. E agora eu quero chamar vocês aqui para a gente tirar uma foto aqui na frente. Antes de tirar uma foto. Pode falar, pastor. Antes de falar. Bom, nós queremos primeiramente agradecer a Deus pela vida do pastor. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de tê-lo aqui no nosso conselho, um dia abençoadíssimo. As crianças aproveitarem muito, os adultos. Então nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, né? E a gente agradece a sua disposição de estar conosco aqui, sei lá de Belo Horizonte, para vir aqui e trazer essa palavra abençoada. E aqui a gente quer deixar um registro de gratidão ao irmão, né? Obrigado. Quando o irmão pegar o que está aí dentro, lembrar da gente do tempo que foi passado aqui conosco no dia 16 de setembro de 2023. Deus abençoe grandemente. Ó, ganhei a camisa também, gente. Ó, ganhei a camisa do CT. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. É um privilégio estar aqui. Voltar aqui. Eu estive aqui em 2017, Maio de 2017 em Santa Cruz. E nessa igreja aqui eu também já tive. Né? Alguém estava aqui quando eu vim aqui? Ah, você estava? Você também estava? Ah, então eu vim mesmo, ó. Porque ontem, na hora que eu cheguei aqui na frente, o pastor falou assim: você já veio aqui? Não, não lembro não. Aí na hora que eu entrei no corredor ali, lembrei. Nós vamos fazer uma oração e logo após vamos pedir os irmãos agilidade para tirar a foto, porque tem algumas irmãs preocupadas, tem que voltar para casa, os pais podem Do ficar horário também, que as crianças, os né? pais achou que ia terminar 4 horas, né? Exatamente.